bolo de como é? Bolo de massa. Bolo de macarrão. Um é edição de colecionador e o outro é best-seller. Quem quiser me dar livros, eu vou estar aceitando. Oi pessoal, tudo bom? Eu tô gravando um pouco mais tarde, então a qualidade do vídeo não vai ficar tão boa assim. Sobre hoje, né? Como foi hoje, como foi o dia? O dia foi um pouquinho movimentado, né? Eu acabei indo na rua com a minha prima, resolvendo algumas coisas dela. E foi legal. É isso. Hoje teve um fato bem engraçado que aconteceu. Que eu acordei umas 3 vezes na noite com ansiedade boa, achando que eu tinha passado do horário. Eu acordei 2 horas, 3 e 4h55, achando que já era mais de 5 horas da manhã. E eu tava bem feliz hoje por acordar cedo, sabe? Eu tava com muita vontade de acordar cedo hoje. Enfim, os dias estão mais calmos, sabe? Estão bem mais monótonos. E é nesses dias que a gente tem que ficar ligado, porque nesses dias monótonos que a gente acaba deixando de fazer muitas coisas. Nesses dias monótonos que os hábitos, a tentativa de ter um hábito, acaba se perdendo. Porque é nos dias calmos que a gente cria essa disciplina, sabe? Porque tu diz, um dia calmo, um dia como qualquer outro. E aí quando tu vê, tu não fez aquilo que tu tinha que fazer. Eu quase não ia pra academia porque choveu. E, nossa, amanhã vai fazer uma semana direto que eu vou, sabe? Então, isso é muito bom. E aí parou de chover e eu não sei se eu vou. E aí, eu conversando com um amigo, com o Max. E aí ele disse, vai senhor, tu vai fazer o quê? Tu vai ficar aqui, por que tu não vai? Só porque deu uma chuvacinha. No primeiro obstáculo tu já vai parar, né? Assim não, bora lá, poxa, bora lá. Do jeito do Max, enfim. Aí eu fui. E foi bom, sabe? Eu me senti bem. Obrigado, Max. Eu me senti bem. Eu tava pensando aqui sobre um fato que me fez pensar um pouco. Eu tava relembrando algumas coisas do passado. Na verdade, eu tava mexendo arrumando no guarda-roupa, uns documentos no meu guarda-roupa, e eu achei uns cadernos. E eu li algumas coisas que eu escrevia antes. E, meu Deus, teve um momento da minha vida que as coisas pareciam ser tão complicadas, onde a melhor alternativa de eu ter feito era ter apenas me respeitado, sabe? Às vezes, a gente não tem como cobrar respeito do próximo se nós próprios não nos respeitamos, sabia? É uma realidade. Bom, eu percebi que eu me martirizava muito por algumas amizades nas quais não queriam realmente o meu bem assim como se dizia que queriam. E como eu sempre estava falando como aquilo machucava e tudo, e eu não estava fazendo nada para que aquilo mudasse. Eu não parei e pensei, como eu posso mudar isso, sabe? Hoje em dia, eu tenho a ideia de como eu consegui mudar aquilo. Mas antes... E tá tudo bem. Mas antes mesmo que eu soubesse como mudar aquilo, eu tive que me machucar muito. Mas tudo bem, se tivesse alguém pra mim ter me dado uma ideia naquela época, teria sido melhor, mas eu acredito que tudo tem seu tempo. Não tem pra que eu atropelar o tempo se não é o momento dele, sabe? Então foi aprendizado, a gente aprende, tudo vira aprendizado no final das contas, né? E eu acho que a melhor maneira da gente se bastar, a melhor maneira da gente se amar, como muito se fala de auto-amor, de se auto-aceitar, mas pouco se fala como chegar lá, sabe? E não é algo como se fosse uma chave virada e tu resolvesse que tu vai te amar agora. Não, é algo que é construído com o tempo, é algo como quase um hábito. É algo que tu precisa ter disciplina. E a primeira maneira que eu fiz isso pra me respeitar, vamos dizer assim, foi me escutar. E é uma coisa incrível, porque a gente sempre tá com a necessidade de que os outros nos escutem,
que a gente acaba não se escutando, sabe? Acaba não pensando nisso. E é exatamente o que é a terapia, né? A terapia é isso, é nos escutar através de um profissional. E a maneira que eu fiz isso para me escutar foi escrevendo. Eu escrevi tudo que eu sentia. Todos os sentimentos que eu tinha por qualquer tipo de pessoa, por amigos, por pessoas da época, eu escrevia. Eu escrevia de maneira poética, eu escrevia de maneira irracional, eu escrevia de maneira brutal e crua. Eu só escrevia tudo. E quando eu terminava de escrever, eu sentia que aquele sentimento de alguma maneira tinha sido expresso, sabe? E tinha sido materializado numa folha de papel. Isso é muito bom. O que você vai fazer com o caderno depois, fica a seu critério. Eu guardo os meus cadernos, porque às vezes eu leio e relembro algumas coisas, mas não para me materializar. Eu vejo algumas coisas e tinha algumas coisas muito boas escritas. Então, tá ali, guardados. Não uso como uma forma de me auto-julgar ou de me auto-machucar. Não, eu uso como algo de se refletir. E se em algum momento eu passar por aquilo de novo, eu posso ler e imaginar como foi que eu passei por aquilo. Enfim. Essa foi a primeira maneira. Foi a primeira maneira que eu me auto-escutei. Depois disso, eu comecei a aceitar o que eu gostava e o que eu não gostava, sabe? Tinha muita coisa, eu me forçava muita coisa antes. Eu forçava eu estar em lugares que não me bastavam. Eu forçava a ter amizade com pessoas que não gostavam de mim, que não queriam o meu bem. E eu sempre estava esperando pela opinião dos outros. E não é assim, sabe? Às vezes a opinião dos outros, das outras pessoas, dizem mais sobre elas mesmas do que nós próprios. Enfim, eu acho que é isso. A gente tem que parar, respirar e se escutar. Escutar nossa própria intuição, a voz que tem lá no fundo, sabe? Que diz, aquilo não tá certo. Não é isso. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem que dar voz a nós mesmos. Estamos tão preocupados em fazer com que os outros sejam escutados que esquecemos que nós estamos nos calando para que os outros possam gritar. E não é assim que funcionam muitas coisas. Porque muitas vezes os outros vão gritar, vão espernear, vão fazer você montar um palco para eles dançar, e quando for a sua hora, quando for a sua vez do seu espetáculo, ninguém vai estar lá para te ver. Então é isso. Quando a gente aprende a conviver com nós mesmos, a companhia da outra pessoa se torna apenas uma companhia e não algo crucial para a nossa vivência. Se você ficou até agora no vídeo, comenta vivência. Gente, eu quero pedir para vocês deixar sugestões de vídeos nos comentários. Comentem, por favor, isso ajuda muito, me faz querer continuar, sabe? Às vezes é bom ter uma afirmaçãozinha. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe com algum amigo, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau! Lembra-se, ninguém solta a mão de ninguém, hein?